tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, aos senhores ministros, ao senhor ministro da AGU, José Levi de Mello, a todos os advogados presentes e às senhoras servidoras, servidores, minhas senhoras, meus senhores. A eminente ministra, em síntese, expôs a causa. Este Procurador-Geral da República, que não subscreveu a petição inicial, mas a ratificou nesta gestão, basicamente defende os mesmos fundamentos já explanados em síntese pela ministra no que toca aos fatos decorrentes da escolha constitucional e com a ressalva dos dois tribunais de contas, ou melhor, conselhos de contas municipais. Mas nessa DPF impugna-se a omissão inconstitucional decorrente da não implantação do Ministério Público Especial no âmbito do Tribunal de Contas ou Conselho de Contas do município de São Paulo. Passados mais de 30 anos da vigência da nossa lei maior, o Ministério Público Especial de Contas, previsto no artigo 130 da Constituição, no mesmo capítulo 4, na seção 1, intitulado do Ministério Público, que por imposição constitucional também integra a estrutura funcional do Tribunal de Contas, ainda não foi institucionalizado. É essa a síntese que apresento a Vossas Excelências. Esses tribunais de contas ou conselhos de contas desempenham função relevantíssima no sistema constitucional. Órgãos de matriz republicana são essenciais no exercício da atividade fiscalizatória do Poder Legislativo, a eles incumbindo auxiliar as casas legislativas no controle externo, mediante atribuições técnicas e competências próprias especializadas. A Constituição de 88 vedou aos municípios a criação de órgãos de contas próprios, mas preservou a existência dos dois únicos tribunais de natureza municipal, à época existentes, que são essas cortes do Rio de Janeiro e de São Paulo. No particular, aqui discutimos o caso de São Paulo. É possível dizer, pois, que os tribunais de contas foram recepcionados pela Constituição de 88, mas a recepção dessas duas casas impõe a adequação do modelo normativo definido para elas, em suas respectivas legislações locais, ao modelo normativo definido na Lei Maior para os tribunais de contas, já existentes em todo o Brasil. Incide aqui a tese da retroatividade mínima das normas constitucionais, acolhida na jurisprudência dessa Corte Suprema, na qual os efeitos das normas constitucionais alcançam atos e normas que lhes são anteriores e que continuarão em vigor no novo regime constitucional. Assim, os dois tribunais municipais foram mantidos, mas com submissão de sua estrutura, organização e competências, devendo seguir o modelo definido na Lei Maior. A título ilustrativo, se a legislação local atribuísse à Corte de Contas Municipal competência para efetuar registro prévio de todos os contratos a serem firmados pelo Poder Executivo Municipal, essa norma seria recepcionada? É uma indagação que se faz. Evidentemente que não, pois violaria a Constituição de 88, como já decidido por esta Suprema Corte na ADI 916. Se autorizasse a nomeação do irmão do prefeito para o cargo do conselheiro da Corte, seria válida? Também não. E isso pelos fundamentos afirmados por esta Corte Suprema no julgamento da reclamação 6.702 em relação à Corte de Contas do Paraná. Firmada essa premissa, cumpre, pois, identificar qual modelo normativo definido pela Constituição deve viger em relação aos tribunais de contas, no particular na Corte de São Paulo, do município de São Paulo. E aí, a Constituição define a estrutura do Tribunal de Contas da União no artigo 73, indicando a existência do cargo de ministro, de auditor, de membro do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. E no artigo 75, a Lei Maior determina a aplicação desse modelo dos tribunais de contas locais, do que decorre que as Cortes de Contas estaduais e municipais devem ter
em sua estrutura orgânica e funcional, os cargos de conselheiro, de auditor e de membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Insistimos, membro do Ministério Público de Contas. É assim que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, previsto no artigo 130, caput, é um Ministério Público especial, dotado de atribuições próprias, especializadas, que não podem ser desempenhadas por membros do Ministério Público comum, muito menos por membro de carreira da advocacia pública, como já se afirmou inúmeras vezes nessa Suprema Corte. Ao Ministério Público Especial, junto aos Tribunais de Contas, é aplicável o regime constitucional do Ministério Público, com a incidência dos direitos, e podemos neles incluir, porque consta da Constituição Federal, as garantias e vedações e também submissão à atividade fiscalizatória do Conselho Nacional do Ministério Público. Dessa forma, aqui trago para apenas como um obter dictum a absoluta necessária providência de que os membros do Ministério Público de Contas de todo o Brasil devam se submeter a um sistema de freios e contrapesos que se encontra no órgão máximo do Ministério Público brasileiro, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, senhoras ministras, senhores ministros, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, por exemplo, já se adequou ao sistema constitucional. Junto àquele órgão funciona o Ministério Público de Contas. Contudo, no município de São Paulo, há uma resistência recalcitrante em adequar-se ao modelo constitucional. Na Corte paulistana, atribuições típicas do Ministério Público de Contas são desempenhadas pela Procuradoria e seus procuradores da Fazenda Municipal, o que destoa da jurisprudência firmada por essa Suprema Corte. O modelo adotado na Corte paulistana, amparado na legislação local da Tavênia, afronta a Constituição Federal. A tese de que o Tribunal paulistano teria recepcionado com a exata fisionomia definida na legislação local, sem incidência do modelo constitucional, subverte a ordem jurídica e atenta contra a força normativa da Constituição. Há evidente violação ao modelo organizatório definido na lei maior, em detrimento da conformidade funcional com usurpação das atribuições do Ministério Público de Contas. Repito, órgão que integra o Ministério Público brasileiro, até porque situado topologicamente na seção 1 do capítulo 4, que trata especificamente do Ministério Público. Antes de finalizar, faço uma consideração de ordem processual, considerada a subsidiariedade que rege a arguição de descumprimento de preceito fundamental. À época em que ajuizada esta arguição, o meu ilustre antecessor, que subscreve a ação de inconstitucionalidade por omissão, desculpe-me, que subscreve a DPF, à época, a ação de inconstitucionalidade por omissão não se mostrava medida processual efetiva para sanar lesão a preceito fundamental da Constituição decorrente de omissão normativa. Daí o cabimento desta ADPF. Feito esse esclarecimento, conclui o Procurador-Geral da República pela procedência do pedido formulado na arguição para que a Suprema Corte declare a omissão inconstitucional e determine à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas do município de São Paulo a imediata adoção de providências para a implantação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, inclusive com abertura de concurso público para provimento dos cargos, tendo em vista que os seus membros gozam de direitos, garantias, prerrogativas e vedações inerentes aos membros que integram a carreira do Ministério Público brasileiro.
É com essas palavras que agradeço a Vossas Excelências e, mais uma vez, reafirmo o parecer do meu ilustre antecessor. Obrigado, senhor presidente.